Os slides o pessoal vai fazer, cada um vai fazer o seu no seu caderno. Os slides é só para metade da aula, beleza? Quando você der o ok, eu começo a falar. Então, todo mundo aí pega papelzinho e caneta, a gente vai fazer junto, ok? Essas considerações. Isso, pega aí papel, caneta, pega. Ou se você estudar pelo celular, abre outra aba. Se você estudar pelo computador, abre um documento. Então, como eles vêm cobrando sempre artigo de opinião, né? A gente leu o edital semana passada, então provavelmente vai ser artigo de opinião, né? Eu, particularmente, se fosse eu que fizesse a prova, não iria pedir um artigo de opinião. Por que eu não iria pedir um artigo de opinião? Primeiro, o que é um artigo de opinião? Me digam aí. Pronto. Um artigo de opinião é um texto publicado ou publicável. É um texto que a gente faz para publicar. Então, se eu faço um artigo de opinião só para uma prova, para mim não tem muito sentido, né? Mas é a minha perspectiva enquanto estudioso de gênero. Isso não quer dizer que seja desnecessário, muito pelo contrário. Na verdade, assim, o que eu preferiria, né, se fosse eu que fizesse a prova? Fazer uma dissertação escolar. Por quê? O que é um gênero? Um gênero não é só a forma do texto, tá? O artigo de opinião para ser artigo de opinião, ele não basta ter só a forma de artigo de opinião. Ele tem que ser publicado. Senão ele não completa o gênero. O que é uma carta? Carta é um texto que eu faço para alguma pessoa. Então, se eu escrevo uma carta para minha mãe e a minha mãe não lê, é um gênero que fica meio incompleto, entendeu? Então é como se fosse isso. Então, é só por essa perspectiva que eu não colocaria se fosse eu que elaborasse. Eu ia colocar uma uma redação, tá? Uma redação escolar. Porque a redação escolar tem a estrutura dissertativa e ela serve para avaliação, então o gênero estaria completo. Mas isso é uma discussão teórica, a discussão não é para a gente aqui agora, tá? Isso. Vamos lá. Primeiro que, independente se for uma carta, se for uma dissertação, ou se, ou se for um artigo de opinião, a estrutura vai ser basicamente a mesma, ok? Porque todos são textos dissertativos. Eu quero que vocês coloquem aí, criem um conceito de dissertação. Eu não quero que vocês copiem. Se fosse para copiar, eu estava dando aqui o slide, né? Mas o que é dissertar? Dissertar é a gente defender uma ideia, tá? É defender uma ideia, simplesmente isso. Essa ideia eu posso simplesmente defender, eu posso dizer assim, essa água é boa, essa água está numa temperatura boa, e, enfim, estou defendendo uma ideia. Ou eu posso ir além da defesa dessa ideia. Boa noite, Emiliana, tudo bem? E eu posso, além dessa ideia, e querer te convencer de que essa ideia é melhor. Aí seria a argumentação, tá? Mas a argumentação, ela está dentro da possibilidade da dissertação. Então, se eu falo dissertação, automaticamente eu falo. Opa, se eu falo argumentação, automaticamente eu falo dissertação. Não tem uma coisa sem outra, tá? É como se fosse um subtipo, ok? Nem toda dissertação vai ser uma argumentação, mas toda argumentação vai ser uma dissertação, tá? Então, pensar nisso. Qual é a outra forma de dissertar que não argumentar? É só expor, é a dissertação expositiva, ok? Mas o que interessa para a gente aqui é a dissertação argumentativa. Se ela cair no formato, né, do artigo de opinião, ok. Se ela cair em formato de carta, ok. Vai mudar basicamente a forma, mas a estrutura vai ser a mesma, porque a dissertação ela tem uma coisa importante, né? Então, anotaram aí que dissertação, né, dissertar é defender um ponto de vista e argumentar é convencer a outra pessoa de que o nosso ponto de vista é melhor. E eu tenho algumas formas de argumentar. Por exemplo, se eu quero, vamos supor, né, eu quero que a minha mãe traga um copo d'água para mim. Que formas eu posso ter para conseguir essa minha vontade, que ela cumpra essa minha vontade? Eu posso fazer o quê? Respondam aí. Como é que eu consigo alguma coisa? Qualquer coisa. Argumentando? Também.
mas eu posso conseguir de outras formas, né? Tá argumentando, vocês são tão bonzinhos, eu posso pedir coadulação, bajulando, eu posso dar uma surra, eu posso ameaçar, né? Eu posso conseguir de várias formas. Só que a gente está interessado aqui em conseguir o que a gente quer argumentando, aqui, ok? Conseguir o que a gente quer argumentando. Mas eu posso convencer o outro de diversas formas que não só argumentando, né? Inclusive, se vocês pegaram aí os últimos debates da eleição, vocês viram que pouca coisa que usaram foi argumento, né? Eles queriam convencer a gente a votar um no outro na base da gritaria, na base do medo, enfim. Então, não só o argumento convence, mas nós estamos na escola, nós estamos num ambiente pacífico, estamos num ambiente científico. Então, a gente tem que conseguir as coisas com base na argumentação, ok? Então, por isso que a gente estuda argumentação na escola. Se a gente quisesse conseguir, se na escola priorizasse a violência, a gente estava, sei lá, não sei que tipo de escola a gente teria, mas a escola que a gente tem hoje preza pelo, pela educação e a argumentação faz parte desse material, né, desse conteúdo que a gente estuda na escola. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é defender o ponto de vista, porque a dissertação é isso, e depois a gente vai utilizar argumentos para defender esse ponto de vista, ok? No ano passado foi sobre a causa indígena, né? Sobre o marco temporal, sobre a demarcação de terras e tudo mais. Então a gente ia utilizar argumentos para defender a marcação de terra indígena, ok? Eu posso falar assim: se não demarcar, eu vou matar todo mundo. Posso? Não, né? Não na redação, porque a gente tem que respeitar os direitos humanos, ok? Mas se a gente está pensando que nós somos, que nós estamos cumprindo a lei, nós vamos utilizar a argumentação, não utilizar outras formas de violência, seja física ou seja simbólica, para conseguir as coisas, né? Só que tem por aí a gente conseguindo as coisas por meio de violência. Então vamos lá. O que é um argumento? Diga aí. A gente já sabe que dissertar é apresentar uma ideia. Acho que eu vou escrevendo aqui para ajudar vocês. Deixa eu pegar a luz aqui interativa. Deixa eu pegar aqui, se vocês conseguem ver a lousa. Peraí, que eu não sei mexer nesse negócio direito, não. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Pronto. Não? Tá aparecendo não. Não? Sim ou não? Não. Não? Peraí que vai compartilhar. Deixa eu só aprender aqui. Acho que agora vai. Tá agora? Agora tá. Pronto. Isso aqui eu quero que vocês façam no caderno, tá? Então, dissertação. O que é dissertação? Professor, é pra Oi? anotar no caderno, né? É pra anotar no caderno? É, para anotar no caderno, onde você costuma anotar. Show. Só para a gente não se perder aqui. Peraí, que eu não estou sabendo usar esse negócio direito. Então, dissertação é defender um ponto de vista, ok? Então, é defesa de um ponto de vista. E a argumentação é o quê? O que é argumentar? O que é um argumento? Convencer o leitor? É, mas eu posso convencer através da ameaça, por exemplo, né? A gente já viu que tem outras formas de argumentar. Mostrar que a sua dissertação está certa? Mostrar que o Argumentos, seu né? ponto de vista, mostrar que o seu ponto de vista está certo. Mas como é que a gente faz isso? Mostrando os contras? Ó, Aristóteles, já ouviram falar dele? Aristóteles foi um filósofo grego
e ele analisou como que as pessoas convenciam as outras pessoas. Ele identificou 3 movimentos. Ele identificou a argumentação pelo patos, que é pela paixão. Vamos pensar na nossa mãe lá, no nosso exemplo, né? Você chega para sua mãe e fala assim: ah, mãe, eu tô morrendo de sede, se eu tomar um copo d'água agora eu vou desmaiar. Então você está convencendo ali pela chantagem, né? E também a mãe convence a gente assim. Eu posso convencer pelo ethos. Se eu sou a mãe, eu falo assim: quem tem que pegar a água para mim é você, eu sou sua mãe, eu tô mandando. Tá convencendo pelo poder que ela tem, pela importância que ela tem. Ou eu posso argumentar, né? Que é o quê? Usar a lógica. Então, a argumentação seria o uso da lógica. Seria o uso da lógica para o convencimento. Então, é convencer usando a lógica. Pô, tô me enrolando com esse negócio aqui, ó. Então, é o convencimento, convencer usando a lógica. E quando a gente pensa em lógica, a gente pensa no uso da razão, ok? E como é que a gente fundamenta a razão? E aí? Aí, deixa eu ver aqui. Apresentar uma ideia, defender uma ideia, e isso defender através da razão. Exatamente. Tudo que vocês estão botando aqui está certo. Apresentar uma ideia, convencer, depender do ponto de vista, sua ideia, convencer pacificamente ou não, mas no nosso caso aqui, na argumentação, é pacificamente, né? Mostrando fatos. E aí são os tipos de argumentos, tá? Tipos de argumentos. São inúmeros tipos de argumentos. Inúmeros. Quais são os principais? Vamos lá. O que a gente pode usar como argumentos? A gente pode colocar fatos como argumento. Fatos, ok? E o que são fatos? O que eu acho que existe é um fato? Não, fato é alguma coisa que saiu no jornal, numa revista, é algo que é de conhecimento geral, é uma coisa que todo mundo sabe que aconteceu. Aí o Henrique está perguntando se ele pode expressar livremente a opinião ou ponto de vista. Pode, desde que não fira os direitos humanos. Ok? Então, por exemplo, no ano passado, o tema foi demarcação de terra indígena. Aí você vai falar assim: não, o índio não merece 1 centímetro de terra. Isso é contra os direitos humanos. Porque todo ser humano tem direito à terra, todo ser humano tem direito à moradia, todo ser humano tem direito à sua história a ser respeitada. Se você fizer isso, muito provavelmente sua redação vai ser zerada. Mas, por exemplo, vamos supor que seja um tema polêmico. Vamos supor que não vai acontecer, tá? Não vai acontecer um tema desse. Oi? O senhor falou o que aí da redação ficar zerada? Eu me perdi. Se você ferir os direitos humanos, se você não seguir os direitos humanos, qualquer redação do mundo você vai zerar. O Henrique está falando aqui do aborto. Se eu tenho uma redação com um tema desse polêmico, aborto, eu posso ser tanto a favor quanto ser contra, evidentemente. Se eu for a favor do aborto, não vou zerar a redação. Se eu for contra, eu não vou zerar a redação. O problema é que quando é um concurso público, como é o caso da prova do IF, é muito difícil ter um tema assim, porque dá trabalho de corrigir. Primeiro, dá trabalho de corrigir. A gente está fazendo uma prova que é para aluno de ensino fundamental ingressar no ensino médio. Então, será que um boy de 12, 13 anos tem essa maturidade de discutir um problema tão sério quanto o aborto? Não sei, não que não tenha, mas, enfim. Professor, Oi? você falou aí que não podia ferir os direitos humanos, né? Aí falou também, tipo, se você era contra o aborto e a redação estava contra o aborto, você ia, tipo, aprovar. Mas se você era contrário ao que a redação estava falando, você ia zerar. Mas a questão dos direitos humanos, tipo, todas as pessoas tinham direito à vida. Pronto. Boa pergunta. Por que o aborto, primeiro, quem vai defender o aborto vai defender a partir do que se discute. Então, por exemplo, a gente tem uma até determinada idade fetal para poder realizar aborto ou não. A gente tem direito humano desde que a gente nasce, né? Então, assim, tipo, por exemplo,
Até, se eu não me engano, são sei lá, 8 semanas, 12 semanas que se realiza aborto nos países que é liberado. Tipo, depois disso, não é assim, o feto, o bebê já tem 7 meses, você vai abortar. Não, é quando ainda é embrião, entendeu? E nesse ponto, tem correntes que não consideram que seja vida ainda. Você quer ver um exemplo? Ó, e aí é só para responder a sua pergunta, não quero entrar no mérito aqui se é certo ou se é errado. Mas sabe morte cerebral? O que é morte cerebral? A pessoa, o cérebro parou de funcionar, né? O cérebro não responde a nada e aquela pessoa pode se manter viva. Se você ligar um aparelho ali, o coração vai continuar batendo, vai continuar funcionando. Mas a medicina entende que quando o cérebro morre, acabou a vida, certo? Tanto que você pode doar os seus órgãos. Você pega a pessoa, abre, tira coração, tira fígado, tira tudo e doa, beleza? Da mesma forma, tem gente que concebe o início, sim, o fim da vida seria o fim da atividade cerebral. Então, o início da vida também seria o início da atividade cerebral. Isso só se dá lá para, sei lá, 8ª semana, 6ª semana, entendeu? Então, até aí poderia acontecer aborto. Agora sim, tipo, é um tema muito difícil. Ninguém vai passar um tema desse nem no Enem, que é para ensino médio, muito menos para o ProIF. Agora, ser a favor da legalização do aborto não é ferir os direitos humanos, ok? Porque é direito seu, direito da mulher, no caso, né? Ter que optar pelo que está dentro do seu corpo ou não, né? Da mesma forma, tem religiosos que não aceitam doação de sangue, é um direito dele. E a pessoa pode ter o direito de não querer. Pois é, redução da moralidade penal, legalização de droga, tudo isso são temas muito polêmicos. Vai cair um tema, pessoal, que não tem como você ser contra. Por exemplo, alguém aqui vai ser contra terra indígena? Só se você realmente for desumano. Se for um tema, por exemplo, fome. Alguém aqui é a favor da fome? Alguém aqui é contra distribuição de alimentos ou políticas públicas que façam as pessoas se alimentarem? Acho que não. Então vai ser um tema que vá nesse sentido, que as pessoas não tenham outra possibilidade de argumentar. Então, pode cair intolerância religiosa, racismo. Alguém vai defender a intolerância religiosa? Eita, tem a menina do candomblé, vamos tacar pedra na cabeça dela? Não. Alguém pode defender o racismo? Não, né? E esse tipo de pessoa que defende racismo, o tipo de pessoa que defende violência doméstica, o tipo de pessoa que defende intolerância religiosa, a gente não quer. Nem no IF, nem na universidade, nem no país, que essas pessoas são criminosas, né? Então não vai cair. Então você não tem essa possibilidade de defender o racismo. Tipo, alguém aqui, pelo amor de Deus, defende o racismo pelo direito de ser racista? Isso não existe, né? Então é um tema que não possibilita outra forma de argumentação. Vai ser um tema desse que vai cair, né? Pode cair, por exemplo, geração de energia. Geração de energia limpa. Alguém aqui é contra geração de energia limpa? Proteção da Amazônia. Alguém aqui é contra a proteção da Amazônia? Não, né? Então, perspectiva de possível tema? Não sei. Não sei. É loteria, né? Agora sim, como é que a gente se prepara para argumentar, né? Como é que a gente vai ver fatos, né? Tá aqui uns tipos de argumento, é fato. Fato é lendo jornal, assistindo série, filme, porque aí você vai ter repertório para falar. Outro argumento bom é um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É uma pessoa daquela área que vai falar bem, que vai falar com propriedade daquilo. Então, por exemplo, se a prova for sobre educação, quem da educação? Tipo, tem que estar alguém da educação, ou alguma instituição de educação. Se cair sobre Copa do Mundo, não sei se vai cair sobre Copa do Mundo. Acho que não, cara, porque geralmente o IF segue o parâmetro do Enem, né? E aí seria um problema social. Copa do Mundo não é problema social. Um problema social é o quê? O acesso ao esporte, o incentivo ao esporte. Aí cairia. Então, como é que vocês estão entendendo o modelo pronto? Porque o que é modelo?
Porque, assim, todo gênero, ele tem um modelo, né? Então, acredito que vocês já leram alguns artigos de opinião e vocês vão ver que eles não vão se diferenciar. Por exemplo, a gente vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos passar aqui para a estrutura, né? Estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa estrutura aqui, ela é básica para todo texto dissertativo e argumentativo, tá? Ela é uma estrutura básica. Então, a diferença vai ser o quê? Por exemplo, no artigo de opinião, você tem que falar com o seu interlocutor, igual a carta, né? No artigo de opinião, você tem assinatura, você tem saudação inicial, você tem, enfim, você tem uma estrutura ali que vai acontecer. Mas introdução, desenvolvimento e conclusão vai ter em todas. No artigo de opinião, a gente vai assinar. O artigo de opinião, a gente vai colocar um título, tá? Se for uma carta, anota aí, a carta vai ter que ter a data, a carta vai ter que ter o local. Então, se vocês estão entendendo isso como modelo, sim, vai seguir o modelo. Mas não tem, por exemplo, um parágrafo pronto. Tipo, esse parágrafo aqui eu posso utilizar com qualquer tema e mudar só a palavra. Isso não existe, não. Quem diz isso está mentindo para vocês, né? A estrutura que existe é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente vai apresentar o tema e se posicionar. Tá? Tomar partido, apresentar a tese, ok? Isso independente do gênero. Isso vai acontecer tanto se for uma carta, quanto se for um artigo de opinião, como se fosse uma redação, tá? No desenvolvimento, a gente vai ter pelo menos 2 argumentos. Argumento 1 e argumento 2. Argumento 2. Tá? E a conclusão é a conclusão mesmo. Você vai fechar a ideia ali, tá? Dos últimos anos, sempre foi problema social. Bicentenário da Independência, pode ser que caia, mas não sei, tipo um artigo de opinião falando sobre o bicentenário da Independência, não sei. Semana de Arte Moderna é legal, talvez para a gente falar da importância da Semana de Arte Moderna e de arte no geral, né? O tema cultura é um tema legal, então pode ser que caia. Agora sim, gente, entenda. Eu sou professor de português, não sou vidente, não dá para adivinhar. Então, não faço a menor ideia do tema que vai cair. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que vai ser um texto dissertativo e que vocês vão ter que fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão, e usar 2 argumentos. E aí eu estou tentando aqui a gente conversar sobre como que a gente pode usar esses argumentos, que tipo de argumentos a gente pode usar, ok? Pronto, causa e consequência é outra forma de argumento. O Luan colocou aqui, né? Alguma coisa. Causa e consequência. É uma forma de argumentar também, né? Eu mostrar a causa e a consequência disso. Por exemplo, pegando o tema do ano passado, se eu ampliar o número de terra indígena, eu vou ter como consequência a maior preservação da natureza, porque o indígena preserva a natureza, ele tem outra forma de lidar com a terra. Então, isso é um argumento de causa e consequência, né? Argumento de autoridade pode também entender como se fosse uma citação, ok? Uma citação. Eu posso argumentar fazendo alusão histórica, ok? Que é mostrando algo que aconteceu. Então, guerra na Ucrânia, tá aqui. Eu duvido que caia. Casamento gay não tem para que cair, porque é uma coisa que já acontece, já é legalizado. É como se fosse cair sobre, sei lá, não vai cair. Guerra na Ucrânia. Acho que não, porque vai ser focado no Brasil. Então, dificilmente cairia. Pode cair? Pode, não tem nada que desobrigue, mas tradicionalmente os temas são focados no Brasil. Casamento gay, já falei, né? Já tá aí, é legalizado, é discutir um assunto que já tá, é como discutir o direito de usar sunga. Não precisa discutir. Professor? Oi? Não sei se você vai falar sobre isso mais na frente, mas qual dica que você dá, tipo,
Né? Até porque ninguém sabe o tema que vai cair. E se for um tema tipo que você não tem nenhum conhecimento sobre, qual dica que você dá? Tá, boa pergunta. Primeiro que vai ser um tema que vocês sabem algo sobre, assim. Se vocês não sabem, é porque vocês estão lendo pouco, estão vendo pouco televisão, ou estão vendo, enfim, né? Não estão vendo telejornal e tudo mais. Mas, se você prestar atenção, eles vão dar textos motivadores, né? Então, se cair, sei lá, vou chutar um tema aqui absurdo sobre Operação Pratos. Você sabe o que é Operação Pratos? Foi uma operação que viu disco voador aqui no Brasil, umas décadas atrás. Vamos supor que caia sobre isso. Você nunca ouviu falar disso, sobre a Operação Pratos. Vai ter lá 2, 3 textos motivadores sobre isso. E você pode pegar o texto motivador para utilizar como argumento. Então, você vai lá, você vai ver o texto motivador e você vai ter material ali. Então, não se preocupa com isso. Pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, independente do tema, vocês vão ser capazes de desenvolver esse tema se vocês atentarem para essa estrutura aqui, para entender que dissertação é defender um ponto de vista, que é convencer o outro usando a lógica, que eu tenho vários tipos de argumento e que eu vou estruturar meu texto dessa maneira, ok? A prova, ele vai dar o comando, ele vai dizer, faça um artigo de opinião e assine como Joãozinho. Você vai assinar como Joãozinho, ele vai dar o comando para você. Então, assim, não precisa ter essa angústia de ficar tentando adivinhar o tema. Eu não sei, acho que quando eu era aluno não tinha, a redação não valia tanto quanto vale hoje. Mas mais do que chutar o tema, é importante a gente entender o que se pede, o que se espera da gente, né? O que se espera de um aluno que está entrando no ensino médio, no IF? Que ele saiba interpretar texto, e aí, a partir da sua redação, a gente vai saber se você interpreta texto, que vai ter lá o comando, ok? Se você sabe argumentar, então a gente quer saber se você sabe ali argumentar. A gente quer saber se você sabe usar as regras de português de acordo com o aluno concluído do ensino fundamental. É isso. Não tem bicho de 7 cabeças. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Colocar 2 problemas para falar cada um deles no desenvolvimento? Pode, pode. Agora, eu gostaria que vocês variassem o tipo de argumento, tá? Por exemplo, vamos pegar o do ano passado, manter a linha do ano passado, que foi terra indígena. Se eu estou com argumento, se eu estou com o problema da terra indígena, eu posso usar um problema, ou como é que eu vou dizer? Por que não ter terra indígena é um problema? E aí eu cito, né? Posso ser. E a outra eu já dou uma solução também. Essa solução você pode colocar na conclusão ou você pode diluir. Então, a conclusão, vou colocar aqui. O que vai apresentar, né? Uma solução e o fechamento da ideia. Vai estar na conclusão, ok? Uma solução porque vai ser um problema social, tá? Antigamente, quando eu era aluno, os temas eram assim, ficar ou namorar. Tipo, era só para realmente saber se você sabia escrever, né? Olha, eu tô apostando muito em temas sobre o meio ambiente, inclusive para o Enem. Eu estava conversando essa semana com os meus alunos do terceiro ano, e a gente tem umas aulas extras, né? Que a gente chama de CA, que é Centro de Aprendizagem. Nessas aulas extras, eu estou trabalhando com eles justamente formas de energia limpa, a participação da sociedade civil nas causas ambientais. Se vocês estão acompanhando as notícias aí, vocês vão ver que a preocupação agora do mundo vai ser com o clima. Então, acho que isso vai ser explorado de alguma forma. Eles vão falar desmatamento da Amazônia? Não necessariamente, mas alguma coisa relacionada. Por exemplo, reciclagem é uma coisa relacionada. Produção de energia limpa é uma coisa relacionada. O lixo eletrônico é uma coisa relacionada. Tipo, olha quanto computador, quanto celular, quantas coisas se criam aí, não tem onde colocar isso. Então, esses temas, esses subtemas do meio ambiente, com certeza podem cair, sabe?
Isso, ó, o Luan está dizendo, os temas sempre são textos que a gente saiba falar. Lembra, pessoal, assim, o pessoal que fez a prova sabe que vocês são alunos concluintes do ensino fundamental, tá? Tem consciência da realidade. A gente sabe que a educação no Rio Grande do Norte, sobretudo a pública, não é uma das melhores do país. A gente sabe da dificuldade. Então, ninguém vai colocar um tema absurdo, né? A gente quer aluno, a gente não quer é, dar aula para ninguém. Então, vai ter tema, todo mundo vai saber falar. O pseudônimo geralmente no final, a gente assina no final, viu, Maria Vitória? E eles vão dar o pseudônimo porque você não pode se identificar. Então você não vai colocar Maria Vitória, você vai colocar o nome que derem lá para você, tá? Aí todo mundo já respondeu, no fim, na última linha, abaixo do título do lado direito, né? Geralmente no fim, tá? No fim. Mas, esqueci. Nossa, eu botei no começo, não tem problema, você não vai ser zerada por causa disso, não, tá? Você vai colocar onde você achar. O negócio é ter. Então, assim, pessoal, não se preocupem muito com a estrutura. Com a estrutura. Inclusive no Enem, que é mais difícil, você não precisa colocar a solução na conclusão. Então, assim, não fiquem muito preocupados com estrutura, tá? Fiquem preocupados em colocar, em cumprir o que é necessário, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Aquecimento global pode cair também, pode cair, tá? Mas, ok? E aí, pessoal, sobre argumento, tipos de argumento, fatos, nananã. Tem exemplo também que a gente pode dar, exemplo. Uma coisa que a gente pode colocar é algo cultural, ó, um exemplo, vou botar aqui, exemplo cultural. Aí eu vou citar aqui, música, filme, série, ok? Que tem a ver com aquele tema, ó, evidentemente. Professor, estou fazendo prova de teste. Se tiver alguma questão em português ou matemática que ainda não estudamos, ou sei, não sabemos o que fazer. Não entendi a pergunta, não. Se tiver uma questão, como assim? Tipo, se você não souber o que fazer, chuta. Chuta. Não souber o que fazer? São 4 alternativas. A ideia é que você fique em dúvida entre duas. Então você vai eliminando ali as alternativas que sejam mais absurdas. E aí você chuta entre uma dessas duas e vai na fé. Se tiver crença, reza. Oi? Oi? Lucas, escreve que é melhor, que eu não consegui te ouvir, não. Então, assim, se for. Se for. Oi, a Ellison, diga. O que que você acha de estudarmos sobre, né, por eixos temáticos? Tipo, eu vou pegar aqui uma redação sobre tecnologia, outra sobre meio ambiente, e aí que eu dou uma olhadinha sobre meio ambiente. Aí lá no exame de seleção cai um exemplo, aquecimento global, tipo, tá aí associado, né? Então, tipo, usar um repertório da redação sobre meio ambiente do aquecimento global. Acho ótimo, só que ao invés de pegar a redação pronta, vocês pegam. Ó, a Emanuele tá. Vocês pegam. Vocês pegam jornal, pessoal. Então vocês vão abrir o jornal. Tem jornais gratuitos. Aí você vai lá ver meio ambiente, economia, cultura. Peguem do jornal, que aí vocês vão Certo, ganhar repertório sociocultural. Ok? certo. Ao invés de vocês ficarem vendo só um tipo de anime, veja sobre outro assunto, veja sobre um filme sobre outro assunto, tá? Isso conta. Professor? Oi? Mas não seria, tipo, pegar a redação pronta, as mesmas palavras e tal, seria, tipo, os argumentos daquela redação do meio ambiente que, tipo, se encaixa no aquecimento global. Eu entendo, mas pensa comigo. O cara que fez aquela redação, ele não tirou a informação da cabeça dele, certo? Ele tirou a informação dos livros, dos filmes, das revistas, dos jornais e da própria vida que ele viveu. O que você tem que fazer é colocar a sua perspectiva ali, não pegar de outro. Não que você não possa ler redações
por aí, redações nota 1000, redações modelo, tudo mais. Mas você tem que ter seu repertório, entendeu? O cara que fez a redação, ele tem o repertório dele, ele tem o estilo dele. E a gente, quando está corrigindo, sabe quando aquilo é da pessoa, quando aquilo é decorado. Se vocês estão só preocupados em passar no exame de seleção, ok, eu quero que vocês aprendam para a vida. E aprender para a vida é você ter seu próprio repertório, tá? Você vai montar o seu repertório. Não perde ponto por plágio, porque se você citar de onde você está tirando, não é plágio. Então, por exemplo, eu faço uma redação sobre controle social e cito Admirável Mundo Novo. Isso não é plágio. Isso é mostrar que eu conheço Admirável Mundo Novo. Ok? Vamos lá, perder ponto por usar modelo. Primeiro que eu duvido que a pessoa que vai corrigir conheça todos os modelos de redação, conheça o modelo que você está pensando. Acho que não, né? Eu, por exemplo, não sei. Então, por exemplo, se você decorar um parágrafo e escrever na redação que eu vou corrigir, eu não vou saber, eu não vou lembrar, porque eu analiso redação por redação. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte, que vocês têm que criar o repertório de vocês. Vocês podem criar o repertório olhando redação de outra pessoa? Pode, é importante, é bacana e tudo mais. Mas entenda, se você vai escrever um artigo de opinião, que é um texto que vocês sabem que é um artigo que é dissertativo, é argumentativo e que se publique em algum lugar. Por que você, ao invés de pegar um artigo de um jornal, que é um artigo verdadeiro, que foi feito para ser publicado no jornal, e vocês vão pegar um modelo de artigo de outro aluno? Entendeu? Vocês vão lá na parte da Folha de São Paulo, botar opinião. Tudo ali é o artigo de opinião. Você vai na parte de opinião do Globo. Tudo ali é artigo de opinião. Vai ali no estado de São Paulo. Tudo ali é artigo de opinião. Vale para editorial também, porque muda coisinha pouca, mas vocês podem usar como esse material para aumentar seu repertório. Eu aconselho vocês a verem os de maior circulação, esses que eu citei, né? Não vai ser tema. A gente argumenta, Samuel, com o que a gente sabe. A gente não pode argumentar. Inclusive, isso é um erro de argumentação. A gente não pode argumentar com o futuro. A gente tem que argumentar ou com o passado, que é alusão histórica, ou com fatos. Tá? A gente não pode argumentar com o futuro. Eu não posso argumentar assim, vamos investir em aerogerador porque vai chegar uma hora que todo mundo vai parar de precisar de energia de carvão. Não tem como afirmar isso. E quem faz isso é evidente. A gente é cientista. Cientista trabalha com fato. Tá bom? Pronto, ó, dados estatísticos. Vou até colocar aqui dados estatísticos. Aí, como argumento. Claro que pode retirar. Claro que você deve retirar. O texto motivador serve para isso, Henrique. Você para dar a fonte. Aí vamos lá. Aspas, né? Você coloca entre aspas. Se você copiar igualzinho, aí você coloca aspas. Mas se você só citar, não precisa de aspas, não. Por exemplo, tá lá, sei lá, segundo o Globo. Não, deixa eu pegar um livro aqui, para ficar um exemplo. Peguei o primeiro livro aqui, tá? Vou pegar uma frase. Tá assim, ó. Se eterno não quer dizer transcendente a toda história temporal, mais omnipresente, Pô, tá muito difícil isso aqui. Deixa eu pegar outra coisa, uma literatura. Teoria pesada. Ó. Deixa eu ver aqui. Neto está amarrando suas chuteiras roxas, todo pimpão. Vê a guinada do lado do vestiário amarrando uma chuteira de mesma cor. Fecha o tempo. Vai falar com ele. Se eu disser a mesma coisa que está aqui, eu coloco entre aspas. Mas se eu falar, Neto tinha uma chuteira roxa, ele amarrou. Pronto. Se eu não estou usando diretamente, eu não preciso colocar aspas. Isso é citação indireta, como disseram aí. Aspas só se eu estiver colocando diretamente. Aí tá lá um dado, o cara colocou, pesquisa feita pelo IBGE mostra que 70% da população pensa assim acerca de tal coisa. Aí você pode colocar, segundo o IBGE, outra coisa, botar aspas, ou então colocar, né? 70% da população pensa dessa forma, segundo o IBGE.
Aí você não precisa colocar, mas você coloca a fonte. Aspas é se você copiar exatamente até a vírgula, igual, ok? Então, dados estatísticos, ok? Entenda, pessoal, que isso aqui, ó, vai servir tanto para artigo de opinião, quanto para carta argumentativa, quanto para dissertação argumentativa. Essa é a estrutura aqui que vocês vão ter que fazer, ok? E aí, o principal, não adianta nada você saber tipo de argumentação, tipo de argumento, se você não interpretou a proposta. Então, a gente tem que interpretar a proposta bem, ok? Isso, pronto, ó. A senhorita Kelly colocou um negócio legal aí, depois vocês leem. Certo, pessoal? Alguma dúvida? E aí, pessoal? Não? Posso passar para outra atividade do dia? Como assim não extrapolar o tema? Isso, para não dar fuga. Isso mesmo. Não dar fuga ao tema, exatamente. Porque vamos supor, na redação passada, no ano passado, foi sobre terra indígena e marco temporal. Aí você vai falar sobre. Vai falar sobre. Pô, artesanato indígena? Pô, nada a ver, né? Não sei se zera. Tangenciamento não zera. Se for artigo de opinião, tem que ter título. Tem que ter título. Vai criar o dado? Pô, não cria dado, não, pô. Se você não sabe o dado, não coloca, né, gente? Pô, é a mesma coisa. Tu me chama para dar uma aula para vocês sobre redação. Eu não sei, eu vou inventar, aí tu se lasca, pô, não cria não, pô. Claro que não vai criar dado. Se tu criar dado e o cara, você fez isso e deu bom, porque a pessoa não foi atrás. Que se fosse eu e eu percebesse, eu ia zerar, né? Agora, lógico, né? O professor está corrigindo centenas de redações por dia. Mas vai que dá uma vontadezinha dele pesquisar, né? Vai que dá uma vontadezinha dele pesquisar. Eu zerava na hora. Bonito. Sem pensar duas vezes. Pois é, se eu fosse você, você não arriscava, não. É que tu tá dando muito mau exemplo, cara. Muito mau exemplo. Puxar a tua orelha, cara. Quando eu estiver no campus, eu vou puxar a tua orelha, que é mau exemplo demais. Mas não, pô, não escutem o Hector, não criem. Se existe o IBGE, cara, não dá para criar dado, pô. Não dá para criar dado. Não dá. É feio até pro cara que é candidato a presidente criar dado que aconteceu. Imagina para vocês que só querem entrar no IF, pô. Já citei a OMS para falar de um dado muito óbvio, recomendo. Olha, eu espero corrigir a prova de vocês um dia para eu dar um zero bem bonito, viu? Sei não, viu? Pessoal, vou colocar isso aqui no chat, porque eu não sei salvar esse negócio aqui. Quem quiser copiar, copia. Eita. Ó, não tô conseguindo. Peraí. Professor, apertar ali naqueles 3 pontinhos ao lado de compartilhar, ou até mesmo compartilhar, que ela deve ter alguma forma de salvar, ou compartilhar algum link com a gente. Deixa eu botar aqui, porque é pouca coisa. Em tese era para vocês estarem anotando no caderno. Aí vocês anotem aí, fica também no chat. Tá? Isso aqui era para todo mundo fazer no caderno, tá? Vou tirar isso aqui e vou upar o texto. Quem for meu aluno já conhece esse texto aqui. E é um texto excelente que a gente vai ler. E se vocês conseguirem interpretar esse texto, vocês vão interpretar qualquer texto. Doutor, Oi? o senhor parou de transmitir a tela. Está aparecendo a imagem. Eu sei que parei de transmitir a tela. Tô mudando o slide. Vou transmitir agora. E aí? Todo mundo vendo? Sim. Pronto. Eu vou ler, tá? Geralmente, quando estou em sala, eu peço para algum aluno ler, algum desavisado ler.
Mas eu Tá vou ler aqui, aparecendo aqui. tá? Vamos lá. Chama Jaguadarte, é do Lewis Carroll. Lewis Carroll é o autor de Alice no País das Maravilhas. Inclusive, quem assistiu o filme do Tim Burton vai estar lá. Eu sou do campo João Câmara, viu? Vamos lá? Jaguadarte. Era abrir-luz. As lesmolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos. Estavam misicais as pinta-louvas e os mome-ratos davam grilvos. Foz do jaguadarte, o que não morre. Garra que é garra, bocarra que urra. Foz da ave fefel, meu filho, e corre do frumioso babassura. Ele arrancou sua espada vorpal e foi atrás do inimigo do mundo. Na árvore tantã ele afinal parou um dia sonilundo. Enquanto estava em sussustada cesta, chegou o jaguadarte, olho de fogo, sorriu fiuflando através da floresta e borbulhou um riso louco. 1, 2, 1, 2, sua espada mavorta. Vai, vem, 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 vai. Para trás, para adiante, cabeça fere, corta e fera morta. Ei-lo que volta galofante. Pois então tu mataste o jaguadarte. Venham aos meus braços, ó menino meu. Ó dia fremular, bravô, bravarte, ele se ria jubileu. Era abrir luz. As lesmolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos. Estavam misicais as pinta-louvas e os mome-ratos davam grilvos. Foi, usei, né, João? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Narração de uma luta. O que mais? Cuidado com o microfone aí, viu? Desliga o microfone, senão dá retorno. Escrevam aí no chat. O menino, o menino. É a palavra? E aí? O que mais que a gente pode falar sobre esse texto? O João Marcos não pode falar não, porque já teve aula disso. Uma guerra. O que mais? Que bom que você gostou, Mayara. E as palavras, hein? Pessoal, desliga o microfone aí. Isso é um poema, Samuel. Isso é um poema. Cuidado com o microfone, senão dá retorno, eu me enrolo. Eu sou péssimo de computador, gente. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo de conta e de computador. Bom, vamos analisar aqui para a gente ver. Eu tenho certeza que tem gente que não entendeu muita coisa e está com vergonha de dizer, muita palavra que a gente não conhece, mas todo mundo aí dizendo, falar sobre uma guerra, né? Palavra estranha, mais bonita, um cavaleiro que mata alguém, não entendeu muito. Essa é a ideia mesmo, né? Essa é a ideia. Mas dá para deduzir, né, senhorita Kelly, que se trata de uma cena aí de luta e tudo mais, tá? Mas eu vou mostrar com você. Gente, olha, ele tá analisando a rima, gente. Isso é chato, não faça isso não, vamos analisar o sentido. Tô brincando. Vamos lá, tá assim, ó. Era briluz. O que é briluz? O que é briluz? Essa palavra não existe. Você vai olhar agora no Google, você não vai achar. Se você colocar qualquer palavra dessas aqui, vai voltar para esse texto. O que é briluz? Briluz dá a ideia de brilho, luz, dia. Isso, Otávio, dia, né? Mas, enfim, né? Isso é um exemplo de aglutinação, né? Duas palavras aqui se juntando, palavra brilho e palavra luz. Isso mesmo, Maria Vitória. Quase todas as palavras aqui são fictícias, são inventadas. Esse texto é cheio de neologismo. Inclusive, eu até falo para o pessoal na sala que eu boto o nome do tradutor, que é o Augusto de Campos. Augusto de Campos era poeta, né? Da poesia concreta brasileira e um dos maiores tradutores que a gente já teve. Ele já faleceu. Só para a gente ver que a tradução está certa, né? Não tem nenhum problema com a tradução. Então, briluz tem essa ideia de brilho, luz, dia. As lesmolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos. O que são lesmolisas? A gente sabe que são lesmolisas? Não sabe. Mas a gente sabe que é alguma coisa, né? Porque a gente está aí com um artigo precedendo. As lesmolisas. Lesmolisas são substantivos. Um substantivo. Mas não é qualquer lesmolisa. É uma lesmolisa touva, ok? Touva é o quê? Que palavra que é touva? Qual é a classe dessa palavra? Adjetivo? Isso, adjetivo. As lesmolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos. Também não sabemos o que era roldavam e relviam, mas a estrutura é de verbos no passado. São ações que foram realizadas.
característica da narração, certo? Tá igual um cego no tiroteio com um poema. Descrição de uma paisagem, exatamente. Lesmolisa pode ser uma flor, né? A gente, quando estava trabalhando lá na turma do pessoal, chegou à conclusão que era uma lesma lisa, um animal, alguma coisa assim. Mas é uma coisa, né? Então, ó, as lesmonisas tolvas roldavam e reoviam nos gramilvos. Gramilvos tem ideia de grama, né? Mas o que dá ideia de que é um lugar mesmo para a gente é o nus, porque o nus indica lugar. Quem está nu está em algum lugar, né? O nu é em mais o. Então, eu não conheço a palavra lesmolisa, nem tolva, nem roldavam, nem reoviam, nem gramilvos, mas pela construção sintática desse período, né, pela estrutura desse período, eu consigo identificar que tem uma cena sendo narrada aí, ok? E os momirratos davam grilvos. Eu não sei o que são momirratos, mas eles faziam alguma coisa, porque davam grilvos, né? Também não sei o que é grilvos, mas eu sei que é uma ação. Então, repara, momirratos tem o nome rato aí, pode ser um ratinho, enfim, grilvos pode ser grito, mas eu sei que tem uma cena sendo narrada aqui que acontece de dia e é uma paisagem, a natureza, tá? Todo mundo consegue compreender isso? E por que que é isso? Por que que a gente chega nessa conclusão? Entenda, a interpretação de texto, ela tem um limite, tá? Então, a lesmolisa pode ser planta, pode ser lesma, pode ser coruja, pode ser um monte de coisa, mas não pode ser azul. Não pode, tá? Tem um limite aí. Um rato minúsculo, né? Pode ser um ratinho. Aí repara, ó, próxima estrofe do poema tem aspas. Se tem aspas, é um discurso direto, né? Também característica da narração. Esse texto aqui é um poema narrativo. Por que que é um poema? Porque é um texto feito em verso, ok? E narrativo porque está contando uma história. Foge do jaguardarte o que não morre. O que que é jaguardarte? A gente sabe que é um jaguardarte? Não. Mas o que não morre dá a ideia de quê? O que é o que não morre? E aí? Uma pessoa veloz ou que não consegue ser pega, caçada, no caso. Sim. O que mais? O que não morre? Lembra RPG, né? Criatura tenebrosa, pode ser a morte, Um um ser rio. sobrenatural também. Com certeza ainda bem que não existe, né? Porque olha como é que ele é, ó. Garra que é garra, bocarra que urra. Então é um animal, né? Porque tem garra, bocarra, ele urra. É um animal, né? Foz da ave fefel, meu filho, e corre do frumioso babassura. Então, assim, eu não sei exatamente o que é, mas eu sei o que é um bicho. Ele é imortal, Samuel? O que não morre é a mesma coisa que imortal? Segundo a Sandy né? O que é imortal não morre no final, né? Mas e aí? O que não morre é a mesma coisa que imortal? Não, também acho que não. O que não morre é que não morreu ainda. E já tentaram matar. Ninguém chegou para mim assim, nossa, Rodrigo é aquele professor que não morre. Ou você está rezando muito, praguejando muito para que eu morra, eu espero que não, ou vocês estão tentando me matar. Isso, difícil de matar. Se eu sou uma pessoa comum, ninguém vai falar que é o que não morre. Pô, o Rodrigo é o que não morre. Pô, se tu não tá tentando me matar e não tá rezando, né? Você não vai falar isso de mim. Mas no caso aqui, estão tentando matar ele. Porque ele tem garra que é garra, bocarra que usa, ele é frumioso. Frumioso. Você sabe o que é frumioso? Eu não sei não, mas eu não quero chegar perto de um cabo que é frumioso. Isso, é um adjetivo, exatamente, Kelly. Então, o que não morre é importante aqui pra gente. Não é a mesma coisa que imortal. Isso, ó. Ele arrancou sua espada Vorpal. Volta para a voz do narrador. Vorpal, para quem joga RPG, é aquela que corta num golpe só. Então, se eu bater no seu braço, arranca o braço. Bater na sua cabeça rola. Se eu bater na sua perna cai. Então, o Vorpal é... E assim, eu nem precisaria saber o que é Vorpal. Mas tu iria enfrentar um bicho desse com uma espada qualquer? O bicho que não morre? Que tem garra que agarra, bocarra que urra? Tu já tira ele do contexto que Vorpal é um negócio bom, né? Vorpal é, pô, né? Tô confiando aqui.
e foi atrás do inimigo do O mundo. Por que o mundo está em maiúsculo? O que é o mundo? O que é o mundo? Mistura de homem e mundo, inimigo da humanidade, né? Pode ser pessoa também, uma pessoa, né? Na árvore tantã, ele afinal parou um dia sonilundo. Aí sonilundo dá a ideia de sono, né? Sonilundo. Então, vamos lá. Até agora a gente já sabe estava acontecendo na natureza, estava tudo bem. Aí alguém falou assim: foge do Jaguardarte que não morre. Aí ele arrancou a espada Vorpal e correu atrás. Cara, eu vou matar esse bicho aqui, porque o cara é o Jaguardarte, eu vou matar, né? E ele arrancou a espada Vorpal e foi atrás dele. Acredito que demorou um tempão, né? Porque imagina, assim, num ambiente semelhante à Idade Média, você não tem um GPS, não tem um drone, você não tem, tipo, uma equipe junto com você de batedores para investigar onde é que tá o Jaguardarte. Você vai atrás dele com a espada boa, porque você é louco, né? Enquanto estava em sussustada cesta, e aí a sussustada cesta, né? Um sono, né? Assustado, um sono fraco, né? Chegou o Jaguardarte, olho de fogo. Olha a outra caracterização dele, ó. Olho de fogo. Chegou o Jaguardarte, olho de fogo. Sorreu filflando através da floresta, burburinho riso louco. Vocês sabem o que é sorreu filflando? Alguém sabe o que é sorreu filflando? Não? Nem eu. Mas eu não gostaria de saber se eu estivesse numa floresta e esse bicho chegasse sorreu filflando. Então, sorrir filflando é uma coisa ruim. É, exatamente, Samuel. Eu preciso saber exatamente o que é a palavra para poder entender o texto? Não, eu não sei o que é sorrir filflando, mas eu não queria saber. Não queria saber, tá? E burbulia um riso louco. Bicho, imagina o bicho, tem garra que é garra, bocarra que olho de fogo, blá, 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 frumioso, chega a sorrir filflando. E eu acho que sorrir filflando também não é chegar sorrateiramente, porque ele é o Jaguardarte, é o que não morre. Se ele é o bicho que não morre, ele não vai chegar assim, eu vou chegar devagarinho, eu vou chegar ali. Não vai chegar ali no modo Assassin's Creed, ele vai chegar no modo Far Cry, Rambo, tá ligado? Ele vai chegar lá brabo. Então, sorrir filflando, eu não queria estar perto, não. Deixa eu ver aqui um pouco dos comentários. O texto está indo numa direção, apontar, desbravar, enfrentar coragem, isso mesmo, né? Aí, beleza, né? Chegou lá, ó. Ele estava dormindo, ele parou sonilundo, chegou Jaguardarte, olho de fogo, sorrefilflando, pá. A cena, 1, 2, sua espada mavorta. O que é uma espada mavorta, pessoal? Diga aí. Alguém sabe o que é uma espada mavorta? Sabe não? Se eu fosse enfrentar um bicho desse, eu ia enfrentar com a espada mavorta. O que não é uma espada mavorta? O que não é uma espada mavorta? Uma espada com feitiço, sei lá. Não estou conseguindo ouvir, tá muito baixo. Uma espada qualquer, não é mavorta. Eu não iria enfrentar com a espada enferrujada, com a espada velha, com a espada sem fio, com a espada ruim. Então, mavorta é com a espada boa. É uma espada boa. Eu vou enfrentar. Tem que ser Vorpal e tem que ser Mavorta. Vorpal e Mavorta são palavras que indicam o sentido positivo de alguma coisa. Da mesma forma que Sorreu Filflando não é uma coisa boa, Mavorta é uma coisa boa. Né? E ó, 1, 2, sua espada Mavorta. Vai, vem, vai, para trás, para diante. Tá narrando a luta, né? 1, 2, para frente, para trás, tá lutando ali, você vai para frente, vai para trás, né? Cabeça fere, corta e fera morta. Eilo que volta galofante. O que aconteceu aqui, pessoal? A fera morreu. Acabou. Acabou. Não era imortal. Ele só não tinha morrido ainda. Exatamente. Professor, Oi?
Essa fera aí não é essa que tá nessa imagem, não. É sim. Fim da Odisseia, ó. Desliga o microfone aí para não dar retorno, por favor. E aí, ó, cabeça fere, corta e fera morta. Pô, todo mundo entendeu aí, né? Cabeça fere, corta, né? Espada vorpal, cabeça, né? Ei-lo que volta galofante. O que é galofante? O que é galofante? Feliz, alegre, animado. Cara, se você matasse o bicho que não morre, você podia morrer matando ele. Tem olho de fogo, garra que é garra, bocarra que o. Você ia voltar galofante, cara. Pode ser feliz, ofegante, alegre, sabe? Galofando, né? Triunfante, isso. Tem o cansaço, né? Porque ele teve um 2, um 2, um 2, mas também tem alegria. Então, galofante é uma palavra que mistura tudo isso. Muito feliz e cansado. Muito bem. Honroso. Muito bem. Olha de novo, ó. Aspas, ó. Pois então, tu mataste o Jaguadarte. Venha aos meus braços, ô menino meu. E aí o pessoal tinha perguntado, o que é o menino? Vocês são muito capitalistas, tá pensando no dinheiro, cara. Nesse tempo aqui, capitalismo não existia, não, pô. Isso aqui é Idade Média, feudalismo, pô. O povo não pensa em dinheiro, não. Pensa em honra. Ganhar dinheiro matando Jaguadarte, pô. Dinheiro nenhum paga o cara ter que morrer, não. Tô dizendo. E aí, pessoal, o que é o galofante? Não, o menino. O que é o menino? Um homem menino, tipo a junção de homem e menino. Eu acho que é a mãe dele chamando, né, no caso. E o que é uma junção de homem e menino? Isso, Otávio. Rapaz, caçador de recompensas. Está assistindo muito The Witcher, Bruxador. Caçador de recompensas. Pô, o Bruxador mataria o bicho desse, né? Que ele mata os bichos doidos lá. Né? Mas isso aqui era um menino, cara. Era um boy. Era um boy que o pessoal falou assim, não vai, foge do Jaguadarte. Não era o Bruxador, não era um caçador. Ele era um menino, era um rapaz, um adolescente, mistura de homem com menino. Né? Pois então tu mataste o Jaguadarte, e venham aos meus braços, ó menino meu. Ó dia fremular, bravô, bravarte, ele se ria jubileu. O que é um dia fremular? Um dia maravilhoso? Pelo menos maravilhoso, né? O cara matou o Jaguadarte ao vivo. Ó dia fremular, bravô, bravarte, ele se ria jubileu, jubileu coroado, né? Júbilo é a coroação, ele se ria como um rei, feliz ali, ó. Ele ficou, caramba, pô, tipo, tá ligado? Zerei a vida, vocês vão se sentir jubileus quando vocês passarem nessa prova. Vai fazer a matrícula como? Galofante, né? Dia fremular, primeiro dia de aula de vocês no IF, fremular, todo mundo feliz. Pô, Jaguadarte é a prova que vocês vão ter que matar, né? Mas aí essas aulas aqui do ProIF, a gente já tá transformando a espada de vocês em Vorpal. E aí, olha como termina. Era abrir luz. As lesmolizas tovas rodavam e reviam nos gramilvos. Estavam menzicais as pintalovas e os momirratos davam grivos. Como é que terminou? E aí, pessoal? Como é que terminou? Assim como começou. Ou seja, tudo voltou ao normal, tudo terminou bem. Pessoal, repara. A única palavra que eu disse para vocês o que significava era vorpal, que era aquela que arranca num golpe só. E eu nem precisava dizer. Todas as outras palavras, a gente continua sem saber o que significa. Mas a gente conseguiu interpretar o texto, não foi? Frase por frase, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Se vocês conseguiram interpretar esse texto aqui, que é dificílimo, não vai ter nenhuma questão que vocês não vão conseguir interpretar. Toda a redação, todo o texto motivador, vocês vão conseguir interpretar. Vocês vão conseguir interpretar. É só ter atenção. É só ler de novo. Agora, sim, o difícil da prova não é a prova em si. Que, lembra, a gente estava resolvendo as questões da prova do ano passado e vocês resolveram com a professora Sueli. A gente acertou tudo de cara, não foi? A questão é psicológica, é você tá ali,
ter uma responsabilidade frente à sua família, seus pais, seus amigos que já estão no IF, seus parentes que já estão no IF. Tenta manter a calma, o nervosismo. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu não. A professora Sueli foi, acho que umas 2 semanas atrás, Henrique. Não sei a data, não. Sou ruim de memória, tem que olhar no. O Hector vai dizer aí. Mas, tipo, eu não sou a melhor pessoa para fazer nervosismo, não, porque eu sou muito ansioso. Todas as provas de concurso que eu fiz, eu fiz nervoso. Eu lembro que esse concurso do IF que eu passei 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu estava muito nervoso. O primeiro meia hora foi me acalmando, assim, eu ficava, sabe, assim. Então, tenta respirar, tenta, sabe, enfim, ficar com calma, porque vocês têm condição, assim. É a segunda aula que eu tô com vocês já tiveram aula com outros professores, tá todo mundo respondendo direitinho, tá todo mundo participando. Tô muito feliz com a participação de vocês. No ano passado eu acho que deu menos gente, não foi, Hector? Eu acho que esse ano tá dando mais gente, se eu não me engano. E eu sou muito fácil de me enganar. Mas, assim, mantenham essa perspectiva, entrem no IF, não sei se vocês vão fazer para o campus que eu vou dar aula, para outro campus, mas, assim, venham com esse ânimo, tá? A gente que está precisando disso. A escola só funciona com aluno, e a gente quer vocês, tá bom? Lá. Então, olha, se vocês conseguiram, a aula vai ficar gravada aí, depois o Hector vai colocar. Mas, assim, se vocês conseguiram interpretar esse texto, vocês conseguem interpretar qualquer coisa. Qualquer coisa. O texto que vão colocar é a mesma prova, Henrique. O texto que vão colocar são textos de jornal, de revista. Isso aqui é um texto literário. E assim, a gente sabe que literatura não é uma coisa que todo mundo lê. E é um texto nonsense, é um texto muito difícil. Então, assim, os textos que vão ter na prova vão ser muito mais fáceis, vocês vão conseguir. A gente viu quase a prova toda comigo, vocês viram o resto da prova com a professora Sueli. Então, vão confiantes que vocês sabem interpretar texto, vocês sabem produzir um texto, todo mundo estava direitinho ali respondendo qual era o passo a passo, tá? Nossa, Ceará Mirim. Agora diga aí para onde é que vocês vão fazer. Tem Natal, tem Ceará Mirim, tem João Câmara. O que mais? Natal Central, Zona Norte. Central. Natal Central também. Eu espero muito que vocês passem e avisa para a gente ali. Sei lá, manda um oi no Instagram. Professor, passei. Né? Chama pro churrasco também, se tiver, a gente vai. Eu, professor de menino, a gente vai. A gente vai, se tiver churrasco, vai também. Se não tiver churrasco, for feijoada, vai também. Se for cuscuz, a gente vai também. Pode chamar que a gente vai, viu? Aí estão dizendo que ia ser aluno meu, ó, assim, agora não adianta puxar meu saco, não, que eu não sou eu que corrijo a prova, viu? Pronto, se passar, chama que eu vou. Eu vou. Eu sou de qual curso? Eu sou de todos os cursos, né? O professor de português está em todos os cursos. A gente varia, né? Por exemplo, este semestre eu estou em ADM, eu estou em informática, estou em edificações, estou no superior de energias renováveis. Semestre passado eu também estava no superior de física. Mas a gente varia, assim, não tem um professor para. É porque português é português em todos os cursos, né? Então a gente não tem assim, eu sou professor de ADM, eu sou professor de informática, não. Todo mundo todo mundo. E muito provavelmente, eu acho que não tem edificações, não, em João Câmara, se eu não me engano, viu? Eu acho que não tem, não. Eu falei edificações? Era eletrônica, então, eu falei errado. Isso, você falou edificações, tanto que eu até perguntei Falei aqui, errado, porque no edificações outro não campus que eu lugar. estava, eu era de edificações, mas é de energia. É de energias, falei errado. Eletrotécnica, né? Eletrônica, não sei se é eletrônica, eletrotécnica. Alguma coisa assim. Eletrotécnica. Isso, exatamente. Confundi. Muito, muito bem, João. Exatamente. É isso, então a gente está sempre assim. Inclusive, quem for aluno meu esse semestre, um ano, no outro, provavelmente não vai ser, porque é bom mudar de professor também, porque eu tenho um estilo, a professora Emiliana tem outro estilo, e por aí mais. Pô, tem equipamento biomédico não. João Câmara, para ensino médio,
que a gente chama de integrado, né? Que é que você tanto... Vocês já viram gramática aqui, gente? Vocês já viram gramática? Só que vocês viram foi gramática na aula de hoje. Vocês só não viram os nomes feios, mas vocês viram gramática aqui. No IF a gente tem no integrado informática, administração e eletrotécnica, né? Me corrija aí, João, se eu estiver errado. Tem esses 3. E aí, futuramente, tem superior também. Pronto. Aí no superior tem física, tem energias renováveis, e eu não vou saber responder todos os cursos que tem no subsequente, mas é nessa linha também de informática, eletro, tá? Isso é. Pronto. É isso, ok? Bom, nessa aula a gente viu um pouco de tudo, tá? A gente viu estrutura do texto, dissertativo e argumentativo, que é uma estrutura que serve para todo mundo, inclusive para o João, que é aluno do primeiro ano, serve. O pessoal do terceiro ano serve. É um conteúdo que vocês vão ver. No superior também a gente fala isso, serve, não muda, tá? É uma forma de... estrutura de texto, na verdade, é uma forma de comunicação, assim, não muda. Tipo aula. Vai mudar o professor, vai mudar o estilo, mas aula é aula. A mesma coisa é dissertação. Vai mudar uma coisinha ou outra, mas dissertação é dissertação. A gente viu interpretação de texto pesado e viu a gramática aqui em uso, né? Faz muito tempo, não sei quem tinha perguntado aqui se a gente viu gramática, a gente não vê mais gramática isolada, tipo, faz uma frase e fica analisando. A gente vê gramática no texto, né? Por que a gente conseguiu entender algumas coisas aqui, a gente usa o nosso conhecimento gramatical, tá? Ok? Bom, estou à disposição para perguntas e dúvidas, vou parar o compartilhamento da tela, vou parar aqui, mas qualquer outra dúvida, eu estou aqui, eu já estou com tempo, então se vocês quiserem ficar aí até um pouquinho depois da hora, eu posso, para a gente compensar a chegada, que o pessoal ficou preocupado comigo, foi mal, mas eu fiquei sem celular. E eu não consegui ainda organizar o... Acho que o André Nunes quer falar, levantou a mão. Diga aí, pode falar. A pergunta que eu vou fazer agora é referente lá à questão dos modelos prontos, que fizeram essa pergunta aqui no chat e o Ciana respondeu. Se você pegasse, digamos que 2, 3 redações parecidas, o que você faria? Eu respondi essa questão sim. Eu só disse que ao invés de procurar modelo pronto, vocês deveriam criar o seu próprio repertório sociocultural, porque você está criando o seu repertório a partir de um repertório de outra pessoa. E todo mundo aqui tem capacidade cognitiva para criar o seu próprio repertório. As redações ficam parecidas, não tem como não ficar parecida, porque todo mundo é aluno de ensino fundamental, concluinte. A gente pegar a redação do Enem, vai ter muita redação parecida, isso é normal, é o mesmo tema, é a mesma faixa etária. No caso de vocês estão nas mesmas cidades, no mesmo estado, então vai ter redação parecida. Isso não é motivo de zerar. Ninguém vai zerar a redação porque está parecida, tipo a redação da Maria Vitória está parecida com a da Maria Isabel, está parecida com a do Henrique, vai estar parecida, né? Até porque os fiscais não vão deixar vocês colarem, né? A minha preocupação eu não estou preocupado que vocês simplesmente passem na prova. Então, o meu conselho é de vocês irem direto na fonte é melhor. Então, ao invés de você ficar olhando, uma redação aqui que fez um artigo de opinião. Pô, vai no artigo de opinião do jornal. Você tem aqui um monte de jornal, Carta Capital, Revista Piauí, Folha de São Paulo, Revista Veja, Jornal Globo. Vai nesses lugares e leiam os artigos de opinião. É melhor do que você ler um artigo de opinião sobre desmatamento. Vai lá e leia um artigo de opinião de verdade sobre desmatamento. Entendeu? A carta, a única coisa que vai mudar a carta vai ter aquela mesma estrutura que eu coloquei aqui, a carta argumentativa. A única coisa que vai mudar é a saudação inicial e a saudação final. Só isso, tá? G1 é uma bala forte, inclusive o G1 você consegue ler de graça, né? Porque alguns desses jornais que eu falei, você tem um limite de leitura, por exemplo. O Folha de São Paulo você consegue ler 3 por semana, se não me engano. Mas todos são boas fontes. Agora sim, como é que eu fico bom no assunto? Lendo. Então eu vou ler, vai ter conferência do clima esse mês, no Egito, né? COP27, se eu não me engano, que eles vão planejar as coisas para 2027. Então, assim, se eu tenho esse negócio no Egito sobre o clima, eu vou ler no G1,
eu vou ler na Folha de São Paulo, eu vou ler na Carta Capital, eu vou ler na Revista Piauí, eu vou ler em várias fontes diferentes, porque eu vou começar a criar um repertório, eu vou criar criticidade. A pessoa fica crítica quando consegue sair do senso comum. Aí que eu estou dizendo, vocês querem ser alunos medianos copiando a redação dos outros? Acho que não precisa, né? Vocês podem já começar a montar o seu próprio repertório. E isso, ver diferentes pontos de vista e você definir qual é o seu. Lembra que eu falei que ninguém zera a redação porque defendeu uma coisa ou outra? Você zera quando você não argumenta. Então vamos botar, sei lá, tema polêmico, sei lá, legalização de droga. Você tanto pode defender quanto você pode proibir. O que vai te garantir não é a sua opinião, é como você defende a sua opinião. E a forma como você defende a sua opinião, você só sabe se você estudar, ler essas coisas, entendeu? Não tem opinião certa e errada. Eu tenho opinião bem construída ou mal construída. Só isso. Viu? Outra coisa também que vocês têm que fazer é ver coisas culturais, né? Ver filme, assistir série. Não é para ver só Vingador. Pega os clássicos, sabe? Cigarro eletrônico, eu acho que não vão colocar uma prova sobre cigarro eletrônico para aluno de ensino fundamental, Henrique. Não se preocupa não, viu? Isso, escuta música, mas não escuta só piseiro, não. Escuta um Chico Buarque, sabe? Escuta, enfim, dá uma variada. Pode ser que caia alguma coisa ali. Então, assim, ó, tema muito polêmico não vai cair. Né? Legião Urbana eu gosto. Se for prova minha, tiver Legião Urbana bem escrito. Catedral, não sei. Acho que não. O que vai cair catedral numa redação? Não sei. Mas, assim, olha só como é que vocês são. Não é estudar frases de filósofos e sociólogos, não. É estudar a filosofia. Não é para decorar frases prontas, gente. Vocês têm que estudar o conceito. Porque, vamos supor, você decora uma frase e aí você, beleza, decorei aqui uma frase sei lá, do Descartes. Aí você coloca, não tem nada a ver. O Descartes tem um pensamento, você defende outra coisa. Não é só decorar a frase, é você estudar para poder você usar na hora que precisa. Cair sobre religião? Como assim religião? Defender alguma religião? Não. Mas pode cair sobre liberdade religiosa, sobre Estado laico. Né? Isso pode cair. Intolerância pode cair. Mas, tipo, qual religião é melhor? Não. Não vai cair isso nunca, jamais. Até porque o Estado é laico e a nossa instituição é pública. Então, nunca vai cair você defender uma religião, você condenar uma religião, isso não vai acontecer. Diga, quem levantou a mãozinha aí pode dizer. Pode cair algo relacionado a cancelamento na internet? Pode. Internet é um bom assunto para cair, né? Inclusive caiu os algoritmos no Enem há pouco tempo, né? Direcionamento das massas pelo algoritmo pode cair sim. Cancelamento também é um assunto interessante, né? Porque cancelamento é uma coisa esquisita, né? Tipo, como você apagasse a pessoa, você deixasse a pessoa desistir. Isso é estranho, porque todo mundo tem direito à defesa, tem direito enfim. Fake news, eu não sei se o pessoal vai se garantir, mas é um tema que eu gostaria de ver. Porque o que é fake news? Fake news é uma mentira proposital, né? Para causar um problema. Fake news, esses assuntos de internet com certeza podem cair. Eu não sei em que grau, mas isso, meio ambiente, está ali. Fome também, né? Leu Maquiavel, vocês estão na idade boa de ler essas coisas. E isso, disseminação de notícia falsa, disparo de notícia falsa, sabe? Isso tudo são temas muito bons, podem cair sim. Podem cair, com certeza. Assuntos relacionados a meio ambiente, assuntos relacionados à internet e assuntos relacionados ao ser humano, tipo emprego, fome, direito à cultura, vai ser um desses assuntos aí, Não acho que seja outro assunto além desse, não. Vai ser um desses assuntos aí. Pois é, o que é tema e o que é assunto, né? Assunto é um grupo maior. Então, por exemplo,
No ano passado, caiu causa indígena. Pode cair meio ambiente relacionado, pode cair cultura relacionada. Agora, o mesmo tema não vai, né? Isso, revisa o assunto atual. Gente, estudar para redação é ler jornal. É ler jornal. Ao invés de você estar no Instagram só seguindo gente dançando, segue lá o- os jornais. Boa pergunta, Henrique. Tese é aquilo que você vai defender com os argumentos, né? Qual é a tese? É importante, é necessário demarcação de terra indígena. Isso é uma tese. Por quê? Porque o índio protege, porque está na Constituição, porque é barato, porque tem direito à cultura. Então, o argumento ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai dar força, vai dar corpo à tese. Tese é aquilo que você está defendendo. É a sua tese. Isso, as provas estão disponíveis no site. A tese poderia ser os problemas que eu colocaria? Não, a tese é a solução para o problema. A tese é a solução. É o que você vai defender. Entendeu? Se for um problema, né? Tipo, cancelamento. Tipo, a sua tese é que não deve haver cancelamento, por exemplo, ou que está indo longe demais o cancelamento. Isso seria a tese. O problema é o cancelamento, a tese é o que você vai defender e o argumento é como você vai defender. E aí, pessoal, diga mais. A conclusão é a solução para aquele problema, tá? É o final da tese. Entenda, pessoal, que redação é uma coisa só, tá? É uma coisa só que vai ser construída. Então, se você vai defender a demarcação de terra indígena para o problema do desmatamento, você vai fazer isso nos argumentos da conclusão. A conclusão é quem é que vai ser responsável por isso? Não, a tese está na introdução. A tese você vai colocar na introdução. A sua tese tem que estar na introdução. É o que você vai defender o texto todo. Diga, Mayara. Professor, se caísse o gênero carta, essa carta seria destinada a quem? Eles vão avisar. Eu vou dizer uma carta ao presidente, uma carta ao prefeito, uma carta à população. Eles vão avisar. Fica tranquila, viu? A carta é na terceira pessoa, do singular ou plural? Não faz diferença. Não faz diferença. Hoje em dia não faz diferença, não. Você tanto pode fazer em primeira pessoa do plural ou indeterminado, não faz diferença, Mas não. o artigo de opinião é na primeira pessoa do plural ou singular? Geralmente sim, mas se você não fizer, pode fazer em primeira do singular, se você se garantir. É uma questão de estilo isso, não vai influenciar. Isso não é item para dar ou tirar nota. É estilo. Só já escrever já é nota boa. Ó, o pessoal colocou aqui, o João Marcos colocou os exames, ó, as provas anteriores. Lá tem os gabaritos também, para pensar nas questões. Diga, Henrique. O senhor sabe quais são as competências para a correção da redação? Então, isso tá no edital, a gente leu semana passada, né? Mas basicamente o pessoal vai ver o gênero, né? Se você domina o gênero, se você faz o texto coerente, coeso, se você está dentro do tema, né? Se você não foge dos direitos humanos, basicamente isso. Se você consegue defender aquela ideia através de argumentos. Não se coloca ponto em título nenhum. Eu não sei por quê. É regra, né? Não sei, não coloca, né? Olha aí, quando vocês saírem, procure qualquer livro de vocês aí. Só vai ter ponto se for interrogação, se for exclamação. Ponto final não tem, não. Ao apresentar o tema na introdução, é obrigatório colocar exatamente como ele está? Como assim? Por exemplo, se o tema for os impactos da tecnologia, por exemplo, eu teria que colocar exatamente isso na introdução? Você não precisa colocar isso na introdução, você tem que dizer isso na introdução. Você pode dizer com outras palavras. O importante é você deixar o seu leitor claro de que você está abordando o tema. Você não precisa repetir aquilo que está lá. Geralmente não se repete, viu?
Título, entre aspas, não. Título, você coloca o título por uma linha. Só. Apresenta o tema, depois o ponto de vista, isso mesmo. Na verdade, a sua tese já vai ter o tema ali, então não são duas coisas, é uma coisa só. Coloca dois problemas para desenvolver, ou dois argumentos para desenvolver. Você pode fazer uma alusão histórica, não precisa ser dois problemas, causa e consequência, né? Ou argumento de autoridade. E isso vai concluir exatamente isso. Como assim não preciso colocar o tema? Você vai fazer a redação inteira sobre o tema. É que vocês estão achando que tema é uma frase, né? Mas tema não é uma frase, tema é uma ideia. Se o tema tiver aspas. Então, mesma pergunta, não tem que botar, porque o tema é o tema, gente. Não é o tema é uma ideia. O tema não é uma frase. Entendeu? O tema é uma ideia. Aquela frase é para dar o comando, é para ajudar, mas o tema é tudo. E aí, a saideira, pergunta de saideira agora? Diga. É bom responder a frase temática na introdução ou é melhor na conclusão? Você escolhe, é estilo. Inclusive, você pode fazer pergunta. Na introdução, você pode fazer uma pergunta. Mas lembrando que você tem que responder, a não sei que seja uma pergunta retórica, né? Assim, depende da sua letra, se pula linha ou não. Geralmente, linha não se conta. Então, por exemplo, tem 30 linhas. Se você pular uma linha, a gente não vai contar aquela linha como escrita. Aí depende. Se você tem a letra muito grande, talvez seja bom pular para ficar mais organizado. Mas não tem uma regra sobre isso, não, viu? Aí, ó, de novo, né? O tema às vezes pode ser uma pergunta. Isso não, o tema não é a pergunta faz parte do tema, pessoal. O tema é tudo. O tema é aquela ideia que está sendo discutida, ok? O tema é tudo. O texto motivador é tema, a pergunta é tema, o comando é tema. Tema é a ideia. Olha aí no dicionário o que é um tema. Nome na redação, se for artigo ou carta, eles vão dizer como você assina. Senão, você não coloca seu nome, tá? Tanto faz a assinatura de qual lado. Isso, ó. Se não pedir pseudônimo, não coloca. Aí tem que botar o pseudônimo que tá lá. Você não pode se identificar. Você não vai botar Luan, Bruna. Você não vai colocar. A redação já vai ter a prova já vai ter um lugar específico para você se identificar ali. Vai ter um código, enfim. Mas não é para colocar, não. Eu colocaria a assinatura no final. Mas, se você colocar no começo, não tem problema. Não tem. Não tem uma regra sobre isso. Tem um padrão, mas o padrão tá feito para quebrar. Oi. Se não pode colocar o nome, que assinatura seria essa? A assinatura que eles vão mandar. Quando a gente viu na aula passada, não sei se você viu a minha primeira aula, mas a gente leu a prova passada de redação. E lá tinha assine como João Brasileiro, como é que era Antônio Brasileiro, não me lembro como é que era. Mas tinha lá, eles dão o nome. Eles vão dar o nome, eles vão dar, se for uma carta, para quem você vai mandar a carta, vai estar tudo lá na redação. A gente viu isso na minha primeira aula, a gente viu isso. Deve estar gravada lá também. Quem não viu, veja lá e dê like. Potiguar da Silva. Errei muito, né? Pronto. Aí tinha assine como Potiguar da Silva. Eu sei lá, assinava como Potiguar da Silva. Isso, isso, Cauê. Assim dá bom. Certo, pessoal? Só mais uma pergunta. O que seria esse pseudônimo? Pseudônimo é nome falso, trocando em miúdos. É um nome que você não pode colocar o seu nome. É o nome que eles vão dar. Vamos dizer assim, assine como fulaninho de tal. Assine como, sei lá, No Chico. caso, esse pseudônimo seria a mesma coisa que a assinatura. Exatamente. Exatamente. Oi, Samuel. Claro, você deve criar um título. Se for um artigo de opinião, crie um título. E o título tem que ter a ver com o tema.
E que seja um título bom. Professor, Como é que é? Covidite? Que isso? Que mau gosto de quem elaborou essa prova? Covidite, isso é nome, cara. Oi, quem tá falando? Pode dizer? sou eu, professor. Eu queria Oi. saber, o pseudônimo, ele pode ser colocado na 30ª linha? É? Tipo assim, Pode, pode. tipo assim, acabei a Geralmente é a última redação. linha. Não, não é na 30ª. Por exemplo, você escreveu 25 linhas, 25 linhas. Assina na 26ª, entendeu? Sim. Aí, tipo assim, se eu escrevi até 30ª, não tem mais linha. Aí você vai ter que escrever até a 29ª, né, mulher? Tu vai deixar uma linha para assinatura, pô. É verdade. Tá certo. Obrigada, Aí professor. você faz o rascunho pensando nisso. Eu tô com sono, acordei 5 da manhã. Mas chega essa hora, eu tô com sono já mesmo. Eu dou aula geralmente no primeiro horário, aí meu relógio biológico acorda às 5. Ó, sempre passa de 30 linhas. Então vamos trabalhar para não passar, Henrique, porque a gente preza pelo poder de síntese. Ó, eu dei 1h30 de aula para vocês hoje, certo? 1h30. Olha o quanto de coisa que eu li na minha vida, que eu estudei na minha vida, para poder resumir em 1h30. É a mesma coisa. Redação é capacidade de resumir. A ciência uma das habilidades da ciência é saber resumir as coisas. Exatamente, Cauê. Faça 28. Agora sim, faça rascunho. Faça rascunho que você sabe, viu? E você já deve estar praticando, né? Eu acredito, quem perguntou lá em cima, deixa eu ver aqui o nome. Senhorita Kelly de novo. Eu acredito que vai ter uma folha para rascunho, viu? Ô, João, você lembra se tinha uma folha para rascunho na prova do ano passado? Quem fez a prova do ano passado aí? Eu acho que tem uma folha própria para rascunho. Pronto, tem sim, ó. Mas vocês podem usar qualquer parte da prova, mesmo menos o gabarito e a folha definitiva, né? Vocês podem riscar, vocês só não riscar a mesa também, né? Pronto, sempre tem folha para rascunho. Oi, Lucas. No caso, não pode passar de 30 linhas, né? Não, assim, ninguém vai ler. Passou de 30 linhas, não vai ler. Não conta. Aí assim, não, cheguei nas 30 linhas, eu vou colocar mais uma aqui, não vai contar para nada, nem escreva. Vai gastar caneta. Não confunde. Eu acho que a folha de rascunho vai estar escrito rascunho bem grande, né? Tenta não confundir. Ok, pessoal, podemos ir? Vocês avisam aí. Tem mais uma aula de português ainda com a professora Sueli. Eu acho que é daqui a 2 semanas, que é português e matemática, né? Português e matemática. Aí vocês, qualquer coisa, tira dúvida com ela. Se precisar que eu volte também, fala aí com o Hector, a professora Emiliana, que eu volto também outro dia, se precisar, se ficou alguma coisa aí. É um encontro por semana, né? Justamente um encontro para tirar dúvida. Boa noite, boa noite. Beleza, pessoal? Então eu vou lá. Hector, você tá aí para poder encerrar? Tchau, pessoal. Obrigado por ter ficado aí, viu? Quem se preocupou comigo também, obrigado. Eu só tava sem celular, eu tô vivo. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado aí. Obrigado pelos elogios também. Tchau, tchau, pessoal. Boa prova para vocês. Se não encontrar mais com vocês, boa prova, viu? Desejo muito sucesso mesmo, viu? Tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Boa noite.